Boa noite, gente. Nós estamos no capítulo 4 do Evangelho de João e vamos dar prosseguimento ao estudo que nós estamos fazendo. Nós vamos dividir em duas partes esse capítulo, porque é um capítulo longo, é um capítulo extenso e tem muita coisa importante para a gente se tirar desse capítulo. Espero que esses estudos estejam sendo tão abençoados para você que está assistindo o vídeo, para você que está participando do grupo de estudos, assim como tem sido para mim. É uma bênção a gente estudar o livro de João, o Evangelho de João. Ele é empolgante, é um evangelho que faz a gente ficar apaixonado por Jesus. Amém? Então, vamos começar no Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos estudar do versículo 1, nesse momento a gente vai estudar do versículo 1 até o versículo 42. De que trata essa parte do capítulo? Se trata do encontro que Jesus teve com uma mulher que não tem nome. A Bíblia não dá nome para ela, só a identifica como mulher samaritana. Mas esse capítulo ele começa o seguinte, ele começa nos versículos 1 até o versículo 3, começa narrando o fato de que Jesus, para evitar confronto com os fariseus, ele sai da Judéia e ele volta para Galiléia. Jesus estava na Judéia, estava pregando, só que além de pregar, Jesus estava batizando. Na verdade não era Jesus que batizava, mas Jesus dava autoridade para os discípulos, para os seus apóstolos, batizarem as pessoas, e os fariseus, que já não gostavam muito de João Batista, muito menos gostariam de Jesus batizando. E Jesus estava batizando, os discípulos estavam batizando, e os fariseus começaram a ficar irritados com isso. E aí Jesus, para evitar um confronto, para evitar uma confusão, ele se retira da região da Judéia e ele volta para Galiléia. A primeira coisa que o capítulo 4 me ensina é o seguinte: eu tenho que entender que eu preciso evitar confronto com as pessoas. Essas coisas que a gente tem visto na televisão, de gente querendo confrontar o tempo inteiro, de evangélico querendo confrontar o tempo inteiro as pessoas, não é dessa forma que a gente vai ensinar o caminho de Jesus para as pessoas. Não vai ser pelo confronto. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência. E isso já está lá no Velho Testamento. Nem é coisa do Novo Testamento não, gente. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus, diz o Senhor. Então, se você, de repente, está tentando levar a tua família para o Evangelho na base do supapo, na base da confusão, na base do tumulto, se você está tentando levar a tua família para o Evangelho, querendo levá-la pela razão, sabe? E às vezes até na força, você está dando murro em ponta de faca, você não vai conseguir arrumar nada. As pessoas são atraídas pelo Evangelho baseadas no amor, baseadas no carinho, baseadas na nossa paciência. Então, se você tem arrumado confusão com teu pai, com a tua mãe, com teu filho, com teu esposo, sabe, com a tua esposa, e às vezes está usando o nome de Jesus por conta disso, ele não é evangélico, ele não acredita em Jesus, é por isso que a gente arruma confusão o tempo inteiro. Não. Provavelmente você está brigando com ele porque você não está sendo paciente, porque você não está o amando o suficiente. Porque Jesus amava os fariseus. A gente acha estranho ouvir isso, porque dá a impressão de que Jesus sempre estava batendo de frente com eles, mas não era a intenção dele bater de frente. Os fariseus queriam bater de frente, mas não era Jesus que queria isso. Jesus queria levar o reino, Jesus queria levar amor, Jesus queria levar carinho e cuidado para eles. Eles queriam bater de frente com Jesus. Às vezes o confronto era inevitável. Só que não era Jesus que procurava isso. Não era Jesus que ficava confrontando as pessoas. Jesus levava amor para eles. O problema é que eles respondiam com ódio. Isso pode acontecer com você, isso pode acontecer comigo. Mas não sou eu que vou ficar procurando confusão. Não sou eu que vou procurar briga. Porque a verdade é que Jesus mandou a gente no mundo para a gente ser agentes de pacificação, agentes de amor, agentes de cuidado. E aí o capítulo vai continuar contando a história de uma mulher chamada mulher samaritana. Chamada não, né? Identificada como mulher samaritana. Jesus fica cansado, você vai ver isso lá no versículo 6, isso prova a humanidade de Jesus. Jesus era um ser humano, tinha andado muito, tinha feito uma viagem longa, e aí a Bíblia diz que Jesus fica cansado. Jesus tinha passado pela região da Samaria, fazendo esse caminho, né, entre a Judéia e a Galiléia. Samaria ficava mais ou menos no meio do caminho, só que não era rota, não era uma rota normal
para os judeus. Os judeus que estavam vindo da Judéia para a Galiléia não precisavam passar pela Samaria. O texto vai dizer que era importante, Jesus precisava passar na Samaria. Não a título de viagem. Não era roteiro de Jesus. Ele não precisava ter passado pela Samaria, até porque os judeus evitavam passar pela Samaria. Era uma coisa que eles não gostavam de fazer, porque sabiam que poderiam ter algum confronto dentro da Samaria. Os judeus não passavam pela Samaria, assim como os samaritanos não passavam pela Judéia. Quando Jesus diz que importava que ele passasse pela Samaria, não é que ele precisasse em termos de roteiro, em termos de roteiro de viagem. Jesus precisava passar porque havia uma mulher samaritana que precisava ter um encontro com Jesus. Existia uma mulher que estava passando por dores, por traumas, por circunstâncias da sua vida que precisavam ser tratados por Jesus. E através daquela mulher ali, outras pessoas também conheceram a Jesus. Ok, mas vamos voltar aqui para o texto para a gente entender o que acontece. Jesus senta, ele está cansado, e ele chega para a mulher e fala assim: você pode pegar água para mim, por favor? Eu estou com sede, eu estou cansado, eu preciso de água. E a mulher responde para ele o seguinte, a primeira pergunta que ela faz no meio de um diálogo: você é judeu e você está falando com uma samaritana? Você sabe que a gente não se dá bem. Você sabe que a gente tem uma rixa. Jesus vai até a mulher e devia ser mais ou menos meio-dia. Um sol de rachar, mais ou menos uns 50 graus. Não era a hora para ninguém estar pegando água. Não era a hora para ninguém estar com uma bacia ou com uma vasilha grande na cabeça, andando para pegar água. Era mais ou menos meio-dia. Sol a pino. Ela poderia estar pegando água no final da tarde, ela poderia estar pegando essa água na parte da manhã, mas com certeza o meio-dia não era o melhor horário para ela pegar água. O que fica muito evidente é o seguinte: essa mulher só podia pegar água meio-dia. O horário em que ninguém iria lá para pegar água, o horário em que não haveria muita gente na rua por causa do calor, o horário em que ela poderia caminhar sozinha. Aquela mulher, ela tinha um pecado que machucava ela, mas que ela tinha se acostumado com esse pecado. Essa mulher era uma mulher adúltera. Ela adulterava. Jesus não tinha ido lá para acusar essa mulher. Tinha ido para lá para curar essa mulher. E o que acontece é que ela não podia andar durante o dia. Nos horários em que as outras pessoas podiam andar, ela não poderia andar. Ela teria que andar num horário somente para ela. Então Jesus vai ali no meio-dia. Nem Jesus era para estar caminhando naquele horário ali. Não era um horário bom para fazer viagem. Mas ele foi até ali, meio-dia, para poder ter essa conversa com ela, para poder mudar a vida dela. Então ele chega para a mulher samaritana e fala isso. Fala: você pega água para mim, por favor? E ela responde de volta: poxa, você sabe que a gente tem uma rixa, você sabe que a gente não se dá bem, judeu não se dá bem com o samaritano, a gente não era nem para estar conversando. E aí Jesus pega o nível da conversa e joga lá em cima, joga para as coisas de Deus e fala assim: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo água, essa pessoa te daria a água da vida, água viva. Jesus fala assim: se você soubesse com quem você está falando, se você soubesse quem sou eu é que na verdade te daria a água viva. E aí a mulher responde para ele assim: você é maior do que Jacó? Porque Jacó deu pra gente esse poço aqui, esse poço deu água para os nossos netos, para os nossos avós, para os nossos pais, todas as gerações anteriores à nossa beberam dessa água. Como é que você acha que é maior do que Jacó que nos deu esse poço aqui? E aí Jesus pega o nível da conversa e joga lá em cima de novo. Aí Jesus fala assim para ela: quem desta água tornar a beber, terá sede. Quem dessa água que você está querendo me dar aí, beber, quem beber dessa água, vai ter sede de novo. Mas aquela pessoa que beber da água que eu lhe der, e olha a resposta que Jesus dá, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Lembra do que a gente falou lá nos capítulos anteriores? Quando Jesus fala que é necessário que a gente nasça da água e do Espírito, é essa água que Jesus
É a água viva, é a água que traz vida eterna, é a água que quando você recebe, ela de dentro de você jorra para a vida eterna, jorra em direção à vida eterna. A mulher samaritana o tempo inteiro trazendo a conversa para o nível terrestre, o tempo inteiro tentando trazer a conversa de volta para o nível humano, para o nível natural. E Jesus está tentando colocá-la num nível sobrenatural. Jesus está tentando colocá-la num nível acima. Está querendo levá-la para perto de Deus. Mas o tempo inteiro a mulher está puxando para baixo, está puxando a conversa para baixo. Querido, a gente faz isso o tempo inteiro. Jesus está falando daquilo que Ele quer fazer com a gente lá na frente, com aquilo que Ele sonha para a gente, aquilo que Ele projeta para a gente. Ele está dando promessa, Ele está falando com a gente, e a gente o tempo inteiro fica trazendo para os nossos problemas, para as nossas circunstâncias, para as nossas limitações. Jesus quer levar a gente para um nível sobrenatural. Jesus quer levar a nossa fé para um nível sobrenatural. Jesus quer levar o nosso conhecimento dele para um nível sobrenatural. Jesus quer levar as nossas experiências para um sobrenatural. Mas Jesus percebeu que não ia ter jeito. Ele percebeu que essa mulher ia continuar trazendo a conversa para o nível terreno. E aí depois que ele fala isso, olha, eu posso te dar uma água que vai jorrar para a vida eterna, ela faz a última pergunta para ele, do nível terrestre. E faz assim, ó. Pergunta não, ela faz uma afirmação: Senhor, me dê dessa água, para que eu nunca mais precise voltar aqui para pegar água nesse poço. Ela ainda não tinha entendido que água era Jesus, qual era a água que Jesus estava oferecendo. E aí de novo ela faz uma afirmação que traz de novo o nível da conversa para o nível do natural. E aí Jesus percebe o seguinte: não tem jeito, eu vou ter que fazer um milagre para essa mulher poder entender o que está acontecendo aqui. Aí Jesus fala assim: tá bom, vamos fazer o seguinte, você vai lá e traz o teu marido. Traz o teu marido e a gente vai continuar essa conversa. Essa conversa, eu não estou conseguindo fazer você entender. Vai lá e traz o teu marido. Aí ela fala assim: Senhor, eu não tenho marido. Eu não sou casada. E aí Jesus responde para ela: a sua resposta tem coerência. Você não é casada. Porque você já casou 5 vezes. Você já teve 5 maridos. E na verdade o marido que você tem agora nem é seu. Na verdade, o marido que você tem agora é com quem você adultera. O marido que você tem agora, o homem que existe na tua vida hoje, é o motivo pelo qual você não pode pegar água às 7 horas da manhã, às 8 horas da manhã, ou 5 horas da tarde, quando o sol está mais ameno. O motivo pelo qual você tem que rachar a cabeça no sol, passar por essa dificuldade, o motivo da tua vergonha é exatamente esse. É o teu pecado. E aí a mulher entende que o nível da conversa está lá em cima. O nível da conversa não está mais no natural, não está mais no plano terrestre. E aí ela fala assim, ó, Senhor, eu percebo que você é profeta. Eu percebo que você entende das coisas de Deus. Eu percebo que você tem algo a mais. E aí a conversa começa assim, ó. Continua assim, a mulher chega e entende, né, que o nível da conversa está mais alto. E aí ela fala assim: tá bom, agora que você é profeta e você é um profeta dos judeus, a gente aqui diz que o lugar de adoração é no nosso monte. Mas vocês dizem que o lugar de adoração é em Jerusalém. Quem é que está certo? Você como profeta, agora que você jogou a conversa lá em cima, quem é que está certo? Vocês ou nós? Aí Jesus responde assim, ó: Deus é espírito, e importa que aqueles que o adoram, adorem em espírito, em verdade. Jesus fala assim, ó: vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses que o Senhor procura. Então Jesus desconstrói a segunda coisa na vida dela. Pô, onde é que eu vou adorar? Para onde eu vou para adorar? O que eu tenho que fazer? O que é o certo? São vocês que estão certos? Nós estamos certos? Querido, não tem certo e não tem errado. Mulher, não tem certo e não tem errado. Vai chegar uma hora, e essa hora já chegou, em que os adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Vai ser em qualquer lugar, vai ser a qualquer hora, em qualquer momento.
Vai ser todo dia, vai ser toda hora, vai ser trabalhando, vai ser estudando. Em todo momento vocês vão ter a oportunidade de adorar. E aí Jesus falou assim, ó, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aí Jesus dá uma resposta direta para a mulher, porque ela ainda não tinha entendido, ela nunca tinha visto alguém que tivesse esse poder de profetizar, até porque as vozes proféticas do Velho Testamento até o Novo Testamento, só João se levantou, só João Batista se levantou, provavelmente essa mulher nem conhecia João Batista. Então foram 400 anos mais ou menos sem profecia, de repente ela deu um encontro com Jesus, e ela ainda não tinha entendido que Jesus era o Messias. E aí ela fala assim, ó, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Vai nos anunciar todas as coisas. Ela não tinha entendido ainda que Jesus já estava anunciando todas as coisas para ela. Jesus já estava falando sobre o reino, Jesus já estava falando sobre o Espírito Santo, Jesus já estava falando sobre a presença dele. E aí ele continua, Jesus tem que ser muito direto com ela e fala assim, ó, eu o sou, eu que falo contigo, sou eu o Messias. Poucas vezes Jesus deu essa resposta de forma tão direta. Jesus amava muito essa mulher. Ele já tinha apresentado o reino para essa mulher, ela trouxe a conversa para o nível terreno várias vezes, mas aí Jesus chega para ela e de forma aberta fala assim, sou eu Cristo, sou eu o Messias. Você não percebeu ainda? Eu já revelei coisas sobre a tua vida, eu estou falando sobre a água da vida, eu estou falando sobre o Espírito Santo, estou falando sobre o reino, eu estou falando que você precisa largar o teu pecado, eu estou falando que você precisa se arrepender, que você precisa mudar, que você não precisa ficar passando vergonha. Eu estou falando sobre tudo isso, e agora você precisa entender quem é o Messias. Sou eu o Messias. Sou eu o Messias. Nesse ponto, os discípulos chegaram e se admiraram de que ele estivesse conversando com uma mulher. Nesse momento, os apóstolos se aproximam, eles tinham ido buscar comida, se aproximam de Jesus, e aí eles ficam admirados que Jesus está falando com aquela mulher. A reação normal era essa, assim como ela ficou admirada, os discípulos também ficaram admirados. E aí eles chegam para Jesus e falam assim para Jesus, e aí Jesus, o que está pegando, o que está acontecendo? A gente trouxe aqui a comida para você. Aí Jesus responde o seguinte, Jesus fala assim, ó, os apóstolos, né, chegam perto deles e falam assim, ó, mestre, come. E no versículo 32 ele responde assim, ó, mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vocês não conhecem. Então os discípulos diziam uns para os outros, quem foi que trouxe comida para ele? Pô, será que a gente, enquanto foi lá pegar comida para ele, alguma outra pessoa trouxe comida para Jesus? Novamente, Jesus tentando levar o nível da conversa para o sobrenatural, do extraordinário. Novamente Jesus querendo falar de coisas do reino. E aí chegam os discípulos agora, os apóstolos agora, aqueles que andam com Jesus, aqueles que conhecem Jesus, trazem a conversa de novo para o nível do natural. É muito natural que a gente faça isso. É muito normal que a gente faça isso. A gente não entende as coisas de Cristo, a gente de repente tem uma vida de intimidade superficial com Jesus. E a gente traz a conversa sempre para o nível do natural. Aí Jesus responde, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida é realizar a vontade do meu Pai. Eu tenho que fazer a sua obra. E aí Jesus fala assim, ó, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Os campos já estão brancos. Eu imagino que foi exatamente isso que aconteceu. Jesus devia estar à beira de alguma plantação, de algum campo. E aí ele aponta para os campos, e de repente não era o dia ainda de colheita, não era ainda a época da colheita. E aí Jesus aponta para os campos e mostra para os apóstolos, para os discípulos, e fala assim, vocês estão vendo o campo? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo ele pronto para ser ceifado? Vocês estão prontos para ver a colheita acontecer? Vocês já estão vendo a colheita, o momento da colheita? E um deve ter olhado para a cara do outro e falado, pô, tá tudo verde ainda, Jesus. Tá tudo verde, a plantação está crescendo, mas não está na hora de colher ainda. E Jesus respondeu para eles, os campos já estão brancos para a ceifa. Tá vendo aqui a mulher samaritana? Nesse momento a samaritana saiu correndo para dentro da cidade. Tá vendo aquela mulher com quem eu estava conversando? Ela é a ceifa. Ela é a plantação que precisa ser colhida.
É ela que precisa ser resgatada. Tá vendo a samaritana? Tem outros samaritanos também. Daqui a pouco eles vão chegar. A mulher tinha ido até a cidade, buscou alguns homens daquela cidade, algumas pessoas daquela cidade, e falou para aquelas pessoas da cidade: olha, eu encontrei com um cara e ele disse tudo o que eu fiz. E ele contou tudo aquilo que eu fiz. Ele sabe de tudo sobre a minha vida. Ele nunca tinha vindo aqui. É óbvio que não tinha WhatsApp, Facebook. Como é que ele sabe da minha vida? E aí as pessoas olham Jesus falando, começam a eles terem contato com Jesus, os apóstolos estão ali, os discípulos estão ali, e aí Jesus continua falando assim, ó: o ceifeiro recebe desde já a sua recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e de Sarte se alegram tanto o semeador quanto o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Os judeus já estavam falando sobre a vinda do Messias, os samaritanos já estavam falando sobre a vinda do Messias, eles conheciam as profecias, eles anunciavam essa vinda do Messias, e agora os apóstolos, seguidores de Jesus, iam colher aquilo que eles não tinham plantado. Eram os judeus, eram os israelitas anteriores a eles, que já vinham preparando o caminho do Messias, que já vinham falando sobre a vida do Messias, que já anunciavam a vinda do Messias. Eles não reconheciam Jesus como Messias, tinham essa dificuldade. Mas aquilo que os apóstolos iam colher, as almas que os apóstolos iam colher, já haviam sido preparadas, já haviam sido plantadas por gerações anteriores a eles. E aí Jesus deixou isso muito claro. Vocês a partir de agora vão fazer um trabalho em cima de uma plantação que nem é de vocês. Glória a Deus. Alguém já fez por vocês. E agora vocês vão colher essas almas. E aí muitos samaritanos daquela cidade, quando viram Jesus falar, quando ouviram Jesus falar, quando começaram a acompanhar os ensinamentos de Jesus, lá no versículo 40, fala assim: vendo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que ele permanecesse com eles, e ficou ali durante 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Se aquela mulher chegou lá dentro da cidade, falou assim: venham aqui correndo agora, porque tem um judeu que está ali fora, e ele falou tudo sobre a minha vida. Eu te garanto o seguinte: nenhum deles deve ter ficado animado com a notícia. O samaritano não gostava de judeu. Alguns deles podem ter ficado curiosos. Como assim? Como ele sabia dessas coisas? Mas nenhum deles estava muito animado com a presença de Jesus, não. Eu tenho certeza absoluta disso. Só que quando eles se aproximam de Jesus, e Jesus vai falando sobre a grande colheita, quando Jesus vai falando sobre as coisas do reino, quando Jesus começa a apresentar a eternidade para aqueles homens, ser judeu ou não ser judeu já não havia a menor importância, já não tinha a menor importância, porque Jesus os amava, porque Jesus estava apresentando o reino para eles, porque a palavra do Senhor é tão poderosa, é tão penetrante, que eles se sentiram constrangidos com aquilo que Jesus falava, o amor que Jesus tinha, sabe, o poder e a autoridade que Jesus tinha. Jesus era poderoso e cheio de autoridade. A mulher chegou lá falando assim: ele falava da minha vida. Jesus deve ter chegado perto deles e já deve ter começado a falar sobre as profecias do reino ali com eles ali naquela hora. E eles falaram assim: cara, fica mais 2 dias aqui, fica mais um tempo com a gente. O natural é que aqueles homens tenham ido para lá até para expulsar Jesus. Pô, quem é esse cara que chegou aqui falando um monte de coisa, querendo exercer autoridade sobre o nosso território? Eles sabem que não poderiam nem estar passando por aqui. E aí você percebe o seguinte: aqueles homens se sentiram tão amados, tão cuidados, que chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, fica mais um tempo com a gente. Jesus estava indo para Galileia. Jesus também tinha uma missão na Galileia. Mas importava que Jesus fosse a Samaria. E aqueles homens, aquela mulher... Alguém tem dúvida que aquela mulher deixou de ser adúltera? Você tem dúvida que aquela mulher conheceu a água que jorra para a vida eterna? Você tem alguma dúvida que aqueles homens receberam da água que jorra para a vida eterna? Você tem alguma dúvida que os apóstolos, que os discípulos entenderam que o alimento que alimenta a alma é fazer a vontade do Pai?
Você tem alguma dúvida que os samaritanos também tiveram essa ideia de que os adoradores adorarão o Pai em qualquer lugar? Eles não precisariam mais sair de onde eles estavam, fazer viagens longas, porque em qualquer lugar, qualquer hora, a qualquer momento, é hora de adorar o Senhor. É hora de fazer a vontade do Senhor. Seja no seu trabalho, seja no estudo, seja na faculdade, em qualquer lugar. Não é lugar de fazer confusão, não é lugar de bater de frente, não é lugar de arrumar pendenga com os outros, mas qualquer lugar é lugar de adoração. E a nossa adoração, ela passa pelo cuidado com as almas perdidas e enxergar que os campos já estão brancos para a ceifa. Os campos já estão maduros. As pessoas, as almas têm clamado por pessoas, por servos, por filhos de Deus que se manifestem. A palavra do Senhor diz que a criação, toda a criação, geme, sente dores, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Aguardando que os filhos de Deus se manifestem para que a salvação chegue até eles também. Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida.